Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo com Alexandre Sampaio, que esteve essa semana lá em Brasília, dando depoimento lá na CPI da Braskem. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E eu quero iniciar questionando qual o sentimento lá em Brasília em relação à CPI da Braskem, como você avalia o seu depoimento, você acha que realmente vai ter soluções práticas a CPI da Braskem e quais? Traz um pouquinho para a gente esse cenário. Bom dia, ouvintes. Bom dia a vocês que fazem o jornal. Eu acho que, sendo a CPI um instrumento de Estado, por mais que as forças relacionadas à Braskem tentem sufocar ou, como o senador Rogério Carvalho falou, domesticar, né, ela produz efeitos. Então, o sentimento que a gente tem do depoimento, primeiro, é que sempre é fundamental ter a versão das vítimas e a versão de quem de fato passou pelo problema e tem uma visão completamente diferente das autoridades que até então tinham feito depoimentos. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o depoimento, tanto meu quanto do Cássio, eles foram assim, contundentes, eles revelaram toda a farsa que a Braskem criou para tentar minimizar o problema, tentar pôr o lixo que ela produziu embaixo do tapete. E isso, por mais que se tente, que o governo tente, que a Braskem tente, que a Petrobras não queira que seja investigado, acaba vindo à tona. Outro ponto importante da CPI, eu acho, é a produção de documentos. O site do Senado, da CPI, tem um depositório de documentos importantíssimos que nós não tínhamos acesso até então e que os nossos advogados fizeram análise assim, inicial, e eles são fundamentais tanto para o processo de criminalização da empresa como também para o processo de histórico, de revelar muitos dos bastidores que estavam escondidos. Natália Barros. Esses documentos que você mencionou, Alexandre, eles estão disponíveis, aberto para a população, para quem quiser saber, ou só para quem está envolvido diretamente no Não, a CPI processo? É um instrumento público, e sendo assim, esses documentos também são públicos. Então são documentos que, assim, por exemplo, tem lá um documento de que o governo do Estado, através da Procuradoria, avocou para si todos os processos que o IMA estava conduzindo. Por quê? Porque não estava conduzido corretamente, e o que prova que ele estava praticando irregularidades. E, Alexandre, pela primeira vez ontem, um representante da Braskem admitiu a culpa da empresa pelo crime que aconteceu aqui na nossa capital alagoana. Eu queria saber, depois de 6 anos de angústia, como você recebe essa declaração? É engraçado, né? Assim, o mundo inteiro saber, mas naquela cápsula jurídica e naquela blindagem que a Braskem criou, ela não era responsável. Ela estava tamponando as minas, estava pagando uma falsa indenização para moradores e empresários, mas não era responsável. Assim, só uma formiguinha, uma carochinha de 3 anos de idade não sabia disso. Então ele falou o óbvio lulante, mas simbolicamente é muito importante, porque até então, até a CPI ser criada, ele, até na entrevista recente da Folha que a própria CPI citou, ele tinha negado a responsabilidade. Disse que era um evento geológico, que era complexo, que era isso, que era aquilo, mas não tinha nada a ver com a Braskem, Então, simbolicamente, essa assunção de responsabilidade, ela tem um peso muito grande, sobretudo do ponto de vista jurídico, e certamente agora vai mudar de patamar a discussão. Você acredita que essa declaração tenha sido um ato falho ali, meio que de repente ele soltou, ou que realmente foi intencional essa declaração do Marcelo Arantes? Nada é por acaso quando se trata de Braskem. Nada. Eu acredito que, assim, eles tentaram negar isso até o último instante. Só que a CPI,
é o instrumento máximo do Estado brasileiro antes do Supremo Tribunal Federal de investigação. Então, dizer isso na frente de senadores, na frente da sociedade, e permanecer, era de um cinismo e de uma disfarçatez que eu acho que faria mais mal do que bem para a Braskem. Então, foi parte de uma estratégia jurídica colaborativa de diminuir a pressão. E, Alexandre, você trouxe que a CPI, né, é um órgão não, né, uma atuação máxima do Estado e que, de alguma maneira, vai dar um resultado. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, essa CPI, ela está assegurando uma justa reparação para aqueles prejudicados? Realmente, ela vai trazer justiça para as vítimas da Braskem? A gente não pode ter essa ilusão sobre a CPI. A CPI, 10% do que ocorre numa CPI acontece no plenário e visível para o público. 90% é negociação de bastidor, é pressão política, econômica, é lobby pesado. No dia do meu depoimento tinha uns 8 ou 10 advogados da Braskem. Fizeram circular uma fake news contra mim dentro de Brasília e estavam tentando usar aquela fake news nas perguntas que os senadores fariam para mim. Mas, por um conjunto de fatores, isso foi evitado. E isso tudo promovido por quem? Eu não vou dizer, mas todo mundo que está ouvindo a gente sabe, né? Então, eu acho que assim, a CPI ela vai trazer à tona muita coisa, já está trazendo, né? A gente, como vítima, poder falar num plenário de um Senado Federal e provocar, a partir daí, determinadas falas, como, por exemplo, a do senador Rogério Carvalho, que é o relator, que engrossou a nossa voz e que foi muito contundente, depois do meu depoimento especificamente, sobre a farsa que existe em torno de compliance, dessas palavras bonitas todas que falam de sustentabilidade e tudo, que, na verdade, é só uma aparência de legalidade para esconder a lambança jurídica e técnica, né? Toda a podridão que existe no processo de mineração da Braskem. Então, eu acho que traz resultados. Agora, sobre a reparação, eu acredito assim que o primeiro ponto é que ele foi muito claro, vai estar no relatório que os acordos feitos pelos ministérios públicos e pelas defensorias são acordos que não podem permanecer como estão. Isso já é uma unanimidade dentro da CPI. Para a gente é um avanço, né? Uma outra coisa também é a responsabilização, pelo menos até onde é possível dentro das negociações que a gente sabe que existem, dos órgãos que foram responsáveis por isso, assim, IMA, Agência Nacional de Mineração, né, e toda essa cadeia de decisão dentro da própria Braskem. No depoimento do Marcelo Arantes ontem, ficou muito clara a postura da CPI de querer entender né, tudo que a Braskem fez de errado, e a CPI sabe disso e colocou isso ontem com muita clareza. Então, eu acho que vai sim haver, dentro do arranjo político possível, uma responsabilização, e vai haver um avanço moral. Moralmente, eu não vejo como a Braskem permanecer com as indenizações ridículas que que ela fez até agora. Então, eu acho que vai sim haver um avanço no processo de reparação dos moradores, empresários e de outras vítimas que estavam escondidas até ontem, porque a gente já falava que 7.000 estudantes perderam aula em suas escolas e muitos deles ficaram repetindo o ano a partir da perda, né, do equipamento escolar. Os pacientes do sistema de saúde, todos, os funcionários, professores que fizeram seus arranjos de vida, de moradia, de trabalho, tudo próximo ali do CEPA e das escolas da região, né, as agremiações religiosas, esportivas, culturais, o patrimônio, tudo isso foi subdimensionado, né? E subdimensionado por um forte indício de organização criminosa envolvendo agentes do Estado, envolvendo Braskem e envolvendo outros agentes. Então, acho que vai ser muito difícil isso sair do jeito que entrou.
No mínimo, houve uma permissividade desses órgãos, né? O que vai ficando muito claro no decorrer desse tempo. Alexandre, foi importante você tocar no assunto sobre essa questão de intimidação, né? Não deixa de ser uma intimidação, por exemplo, você estar prestando um depoimento numa comissão de investigação e ter aí vários advogados da empresa que está sendo investigada. E aí, num dado momento, mas ao final do seu depoimento, o senador Rogério Carvalho, ele perguntou sobre ameaças, se vocês tinham sofrido ameaças de qualquer natureza, né? Tanto de violência quanto também jurídica, enfim. O Cássio Araújo, ele respondeu que não tinha recebido, no entanto, você respondeu que recebeu sim algumas ameaças, inclusive quando você esteve aqui, acredito que foi no final do ano, você relatou algumas situações e você falou que recebeu ameaça na frente do prefeito JHC, por exemplo, e ele não fez nada, e trouxe também que alguns integrantes do sistema de justiça também promoveram alguma ameaça aí nesse sentido judicial. Como é que está essa situação? Você não falou os nomes, claro, né, por orientação dos seus advogados, mas nesse sentido, como é que está hoje esse cenário? Eu acho que ele recrudesceu, não do ponto de vista... embora eu acho que sempre haja esse risco, né, de ameaça de morte, essas coisas, mas eu acho que a intimidação e a tentativa de ferir a minha honra, né, já que aquela tentativa fascista, já que você não consegue derrubar os argumentos, você ataca a pessoa, ela está sendo perpetrada todos os dias. Criaram um perfil falso contra mim, só com acusações contra mim. 5 integrantes do sistema de justiça estão me interpelando judicialmente para provavelmente fazer uma ação de injúria, calúnia, embora a gente não tem nada contra e nem ofendeu a honra de nenhum integrante, mas que o sistema está cooptado e corrompido, está. Não precisa de muita coisa. O Ministério Público Federal e Estadual, permitir que a Diagonal e a Tetra Tech, empresas cujo um dos proprietários foi conselheiro da Braskem, provado por uma reportagem por A+B da agência Tatu, que investiguem e façam um diagnóstico relacionado aos danos sociais, econômicos e ambientais. Quando essas empresas são ligadas à mineradora e indicadas por ela, você pedir para o assassino investigar o crime que ele cometeu, pô. Não faz sentido nenhum. E fica o questionamento, não é, Alexandre? Qual a autoridade técnica que a Diagonal e essas outras empresas têm para realizar esse tipo de serviço, esse tipo de levantamento? Ou seja, não teve a participação do Ministério Público Estadual, Federal, de outros organismos públicos, de secretarias de Estado, de município, ninguém participou. Isso foram empresas privadas, fizeram esses levantamentos e calcularam simplesmente a base no que a Braskem determinou que fosse realizado e foi feita, aspas, as indenizações para os moradores, para os empresários, infelizmente. Assim, esse processo todo não resiste a uma auditoria de estudantes de direito do primeiro semestre. Verdade. É só a vontade de não ver que faz com que todos os políticos, integrantes do sistema de justiça, a própria imprensa, de um certo modo, né, eu fiquei impressionado, certo? Vocês e a tribuna não repercutiu a nossa ida a Brasília, pô. Só tinha o ICL lá, né, assim, de imprensa. Então, assim, primeiro eu quero elogiar vocês por estarem repercutindo essa nossa ida, eu acho que é fundamental, cumprem um papel, né, cidadão e do papel da própria imprensa. E eu acho que, assim, é quase que impossível isso permanecer como está. Agora, é claro que as forças da Braskem, como você colocou muito bem, são forças muito poderosas, né? Assim, você vê uma blindagem da mídia a ponto de ter só um único veículo, diante do maior desastre, crime socioambiental do mundo, não ter cobertura nenhuma da imprensa na CPI. Exato. É um negócio, assim, absurdo, né? Assim, impensável. É surreal. Surreal. Exatamente. É um poder realmente
que a gente vai ter o entendimento de tudo isso. Eu acredito que daqui a alguns anos, algumas décadas, Alexandre, de tudo que nós maceienses, nós alagoanos, nós brasileiros estamos vivenciando atualmente. Quero agradecer demais, Alexandre, a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero deixar o convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes da nossa sociedade, que é esse caso Braskem. Deixa o espaço aqui para suas considerações finais. Eu acho que o resultado final que nós esperamos é a revisão dos acordos. E eu acho que isso deverá estar no relatório final da CPI. Acredito que a questão da criminalização está sendo tocada de uma maneira muito mais contundente a partir da CPI. Até então, a nossa ação criminal parecia uma peça inócua que não ia ter sentido nenhum. Então, a responsabilização criminal por fraude no licenciamento ambiental e por poluição qualificada, tanto do IMA, da Braskem, da Agência Nacional de Mineração e do próprio BNDES, que financiou uma atividade criminosa, né? Uma atividade que nunca fez um licenciamento ambiental. Então, eu acho que a responsabilização passa por também a exigência depois de uma reparação mais correta. Eu acho que a gente está, numa briga absolutamente desigual, mas está cumprindo um papel para mudar um pouco dessa realidade. O quanto será mudado e o quanto as vítimas terão a reparação, só mesmo a mudança de postura das autoridades que isso vai garantir, mas a gente está lutando por isso. Eu quero aqui parabenizar de público, né, a coragem cívica do Alexandre Sampaio pela sua declaração na CPI da Braskem. Realmente não é fácil. E a Brasília, corajoso, colocar à baila tudo o que ele colocou, realmente é que esse elogio tem que ser feito de forma pública para todos os maceienses, para todos os alagoanos, para todos os brasileiros. Quero agradecer demais a participação das minhas companheiras de bancada, Nicole Mello, Natália Barros, o Cláudio Stone da técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso sexto, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.